Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje vou falar sobre Maquiavel e a ideia de autonomia política. O Maquiavel é um filósofo que viveu entre 1469 e 1527. E a principal obra dele, sobre a qual eu vou falar hoje, é O Príncipe. Talvez não resuma por completo a dimensão do pensamento dele, porque ele escreveu outras coisas, inclusive contraditórias em relação ao Príncipe, mas certamente é a principal obra, não tem como falar do Maquiavel e não falar especificamente sobre esse texto. Bem, o Maquiavel teve uma experiência direta com a política, porque ele foi chanceler em Florença depois que a família Savonarola sai do poder, né? Lembrando que a Itália na época não era um estado nacional como a gente pensa, né? Essa imagem dos estados modernos, mas na verdade vivia ali um conflito entre diversas cidades, estados, digamos assim, que estavam em conflito constante. Ele vivia em Florença e ali, vez por outra, tinha uma família ou outra que estava ocupando o poder. A família Savonarola tinha acabado de sair do poder quando ele se torna chanceler em Florença, mas antes tinham sido os Médici, e os Médici voltam ao poder quando o Maquiavel é chanceler. Ele é preso, é exilado pelos Médici justamente por acharem que ele tinha tramado contra a família deles, e aí nesse exílio ele acaba escrevendo O Príncipe em 1513. O texto só é publicado depois da morte dele, em 1532, mas enfim, o livro é escrito em 1513 e ele dedica o livro a Lorenzo de Médici. E dá tudo a entender ali de que ele está fazendo esse livro justamente para conseguir alguma forma de favor, para voltar ao trabalho político, para voltar à carreira política. Nem todo mundo acredita nisso, vê dessa forma, que é um livro feito por interesse, para conseguir ali algum benefício daquela família que agora estava no poder. O Rousseau, por exemplo, acreditava que era uma forma de ironia, de que ele fingindo que estava explicando como os príncipes, como os governantes deveriam agir, estava na verdade dando conselhos para o povo, mas boa parte das pessoas, né, dos teóricos inclusive, acham que tinha essa intenção específica dele. De uma forma ou de outra, o problema é que o termo maquiavélico foi cunhado a partir dessa imagem de alguém que planeja contra o outro, né, que não tem escrúpulos, e na política se usa isso de maneira indiscriminada, enfim, né? Então foi um termo que ficou muito marcado e associado a ele, mas é inegável, talvez até pela introdução ali do texto, você vê que ele está falando, né, para o Lorenzo, né, explicando para ele quem ele é, o que ele fez, de que ele foi injustiçado. Então, assim, tá muito um jeito de alguém que está pedindo um emprego de volta, né, tem todo esse caráter. E depois, talvez esse seja o principal fator, depois do Príncipe, depois que não dá certo, né, porque, enfim, é isso que acontece, ele escreve o livro, né, entrega lá para a família Médici e eles não trazem ele de volta para o poder. E depois disso, ele escreve um texto defendendo o governo republicano, quer dizer, bem diferente dessa imagem do governo absolutista que ele discute, né, ou não necessariamente do governo absolutista, mas de um caráter opressor do governo que ele discute no Príncipe. Ele vai escrever um texto bem diferente disso depois, então dá a entender talvez que ele muda de ideia, ou ele decide escrever de uma outra forma, porque ele percebeu que aquela tentativa já não tinha funcionado. Então ele não consegue retornar à política, e ele vai escrever, né, esse texto defendendo um governo republicano, mas aí no fim da vida os Médici contratam ele para ele escrever uma história de Florença, e ele começa a escrever esse texto, e nesse momento a família Médici é derrubada, a república volta, e o povo então se coloca contra o Maquiavel, porque ele estava associado com os tiranos, enfim, tá? Então ele passou sempre a vida dele, parte da vida dele pelo menos, nessa luta para se estabelecer no governo e meio que do lado errado, né? Se colocando ali do lado errado. Bem, a discussão presente no Príncipe, independentemente dos interesses do Maquiavel em escrever esse texto, ela é uma discussão importante porque ela meio que inaugura uma visão moderna de política. Primeiro, ele trabalha a ideia de política a partir de uma análise histórica. E essa análise histórica ela tem um interesse pragmático e empírico. E isso é importante, é muito novo na época, porque se trabalhava muito uma perspectiva do poder político que emanava de Deus, da ideia ou da imagem do poder hereditário também, de uma perspectiva de uma circunstância do destino que move o governante. Daí se criava meio que uma estrutura mitológica para justificar o poder, e o Maquiavel vai partir para essa análise histórica. O livro basicamente é isso, ele pega exemplos da história de pessoas que estiveram em situações de poder e tenta mostrar, no caso para o Lorenzo, né, ele escreve como uma forma de ajudar o Lorenzo a se tornar um bom governante, e ele tenta mostrar a partir dos exemplos históricos como o governante deve agir e aquilo que ele deve evitar. Então tem esse interesse pragmático, tem esse caráter empírico, e junto com isso tem também uma concepção de ser humano. Então ele trabalha a ideia de que o ser humano ele é vil,
mas ele é capaz de atos de virtude, ou seja, as pessoas não são essencialmente boas. A bondade não é uma característica natural. Pelo contrário, o ser humano é egoísta. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ter atos de virtude em circunstâncias específicas, mas no geral as pessoas agem sempre em benefício próprio. As pessoas buscam o êxito e isso de maneira independente da ética. E daí a gente vai para um outro ponto da análise histórica dele, que é a separação entre a política e a moral. Isso é uma coisa muito nova também, porque ainda que isso acontecesse na prática, pelo menos na discussão teórica, se colocava sempre junto esse espaço da política junto com a ética, junto com a moralidade. E o Maquiavel vai deixar bem claro que o governo ele deve ser implacável no objetivo dele, que é exercer o poder. Daí aquela frase famosa que é: os fins justificam os meios. Importante dizer que essa frase não é uma frase do Maquiavel. Ela não está no Príncipe. Você pode ler o livro, você vai ver que não está essa frase lá. Na verdade, foi um comentador que depois, tentando explicar a essência do livro, disse que a essência do livro do Príncipe é: os fins justificam os meios. Ele não está errado, mas essa não é uma frase do Maquiavel, apesar de muita gente atribuir essa frase ao Maquiavel. Mas é isso, o livro trata disso, ou seja, dependendo da finalidade, qualquer coisa que você queira, que você precise fazer, é justificável. Então, se o governante tem que manter o poder, qualquer coisa para manter o poder é razoável. Essa é a ideia que ele vai tratar. E além dessa perspectiva, de uma separação entre a política e a moral, tem aí uma concepção de história também. Ou seja, ele vai tratar a história como um elemento cíclico. Isso também é um elemento importante porque, na perspectiva judaico-cristã, a gente tem uma ideia de uma visão linear de história. Ou seja, a gente parte de um ponto, vamos pensar na doutrina mesmo judaico-cristã. Você tem um ponto, que é a criação divina, e aí a partir daí tem um desenvolvimento da história humana, e a gente vai chegar num ponto final, que é o juízo final. Então a gente caminha numa linha direta até um ponto final. E o Maquiavel vai dizer que não, que a história ela é cíclica, ou seja, as coisas vão e voltam. Então, a própria estrutura da vida humana, ela não está se aprimorando, a gente não está melhorando, nós não estamos nos tornando pessoas melhores. O caráter humano é sempre o mesmo. Então, por isso que é importante olhar para a história. Porque a gente aprende como que os outros já fizeram, e a gente entende o que a gente deve repetir e o que a gente deve evitar. Se a gente estivesse numa linha de progresso, entender a história não era tão relevante, para ele é importantíssimo. Daí ele vai dizer, por exemplo, que algumas coisas acontecem por acidente externo, aí ele vai utilizar a metáfora da fortuna, da deusa da fortuna, e outras coisas acontecem por sabedoria intrínseca, que é a virtude. A palavra virtude poderia ser traduzida por virtude, mas é criar uma confusão com a ideia cristã de virtude. Porque a gente pensa virtude como compaixão, como bondade, como olhar para o outro com cuidado, com atenção, caridade. E não é esse o sentido de virtude. Ele usa aqui muito no sentido clássico da palavra. A palavra virtude, em grego, por exemplo, significa excelência, da ideia de poder, de capacidade de agir, de força. E é esse mesmo sentido da palavra latina virtude, ou seja, é virtude no sentido mesmo de força, de capacidade de domar, e aí pensando nessa metáfora que ele utiliza, de domar, de conquistar a fortuna. Misógino como ele era, utilizando muito dessa perspectiva de uma cultura muito machista, ele vai trabalhar essa perspectiva de que se a fortuna é uma deusa mulher, ela precisa ser tomada, ela precisa ser conquistada pelo homem. E aí ele pensa o governante mesmo como essa figura masculina que toma a fortuna, que conquista a fortuna e faz as coisas se reverterem a seu favor. Então, ainda que algumas coisas aconteçam por acidente, e aí a fortuna entra meio nesse aspecto que a gente chama de sorte, só que pensa o seguinte, na metáfora da deusa da fortuna, existe essa ideia de uma roda, que é a roda da fortuna, que ela fica girando o tempo todo, e a sorte, ela passa por você várias vezes. Mas você tem que ter a capacidade de aproveitar o momento. Então, seria essa relação entre a fortuna, a virtude e a ocasião, de saber aproveitar a ocasião. A sabedoria do príncipe que é forte está justamente na capacidade dele de olhar para as circunstâncias e saber qual é o momento de agir e aproveitar e fazer a sorte acontecer. Ou seja, a sorte não é uma coisa que vem dada, não é um dom divino, não é o destino escrito, mas é uma capacidade de agir. E esse elemento da história tem tudo a ver com o elemento da própria política. Porque a política é uma esfera do poder que está separada da ética e da religião e é uma tentativa, uma procura por conciliar a natureza humana com a própria história, com o caminho da história. Quer dizer, a história ela tem o seu elemento aí, ela vai andando, ela vai seguindo, vai se atropelando e vai atropelando as pessoas que estão pelo caminho. E aí os governantes têm que ser aqueles, ou devem ser aqueles, os melhores governantes serão aqueles que vão saber olhar para a história e vão ter a capacidade de agir de maneira correta.
E aí daí boa parte, a partir dessa visão de mundo que ele vai colocar, boa parte do livro é uma tentativa de ensinar como se deve agir e como não se deve agir. Por exemplo, uma passagem famosa ele vai dizer que o governante tem que praticar as injúrias ao povo de uma vez só, para que durando pouco elas vão marcar menos, elas vão causar talvez um efeito menor aí do ponto de vista psicológico. Por outro lado, o benefício tem que ser feito pouco a pouco, porque na imagem do povo, esse príncipe vai ser um príncipe bom, considerado bom, uma pessoa que faz coisas boas constantemente. Então, são dicas meio que para tentar organizar um imaginário em torno dele próprio, que é o príncipe. O governante, por exemplo, ele não deve ser religioso, mas é importante fingir ser religioso. Por que ele não deve ser realmente religioso? Então, olha só, se a ideia dele da política é uma separação entre a própria política e a ética, então não cabe você ter essa figura do príncipe que é religioso, porque se ele realmente for religioso, ele vai seguir os preceitos daquela religião que ele segue, e isso vai ser um problema, ele não vai conseguir fazer, talvez, coisas que ele precise fazer. Então a política tem que se separar da ética e tem que se separar da religião, do ponto de vista prático da ação do governante. Mas ela tem que estar junto da ética e junto da religião de um ponto de vista simbólico, para que o príncipe represente isso diante do povo. Então ele tem que, obviamente, simular essas características. Por isso também o príncipe tem que ser generoso, mas ele não pode ser muito generoso, porque ele pode criar uma fama ruim, isso pode gerar problemas, né? Ele pode agradar demais algumas pessoas e não outras. Uma outra discussão importante que ele vai colocar é sobre ser temido ou amado, ou seja, se for impossível reunir as duas características, o que o governante tem que escolher? Eu tenho um podcast que trata especificamente disso, eu vou direcionar você para ouvir esse podcast, porque eu acho que talvez fique melhor para funcionar a discussão, né? Você pode acessar ele aqui na descrição desse vídeo, né? Esse link para o podcast que eu trato disso, mas o essencial para ele, a partir dessa discussão sobre ser temido ou ser amado, é a ideia de que o príncipe deve, de qualquer forma, evitar o ódio. Então ele vai dizer, por exemplo, como é que ele evita o ódio? Respeitando os bens e as mulheres dos súditos. Então imagina uma época, por exemplo, em que você tinha essa figura do vassalo que era totalmente subordinado à condição daquele que detinha o poder, que era detentor das terras e do trabalho e da vida daquele próprio indivíduo, e que tinha inclusive direitos sobre a esposa daquela pessoa, né, e que tinha direito sobre qualquer um dos bens que ele possuía na casa dele, o dinheiro que ele conquistava, né, a comida que ele plantava, enfim. Então ele vai dizer que isso gera o ódio, e o ódio é um problema porque ele vai motivar ou permitir que essa população se coloque contra o príncipe. Então ele não deve gerar o ódio, né? Ele não é vantajoso para o príncipe desrespeitar os bens, desrespeitar a honra das pessoas. Então isso gera um problema maior do que um benefício. Ao mesmo tempo, ele tem que ser cruel com o exército, porque ele precisa mostrar que ele tem ali, de fato, uma condição de poder em relação àquelas pessoas, porque o exército pode se tornar também corrupto. Isso pode gerar um problema para ele, enfim. Boa parte do livro são essas orientações baseadas em exemplos históricos de pessoas que ele conheceu, como César Borgia, por exemplo, que foi filho de um papa e que era uma pessoa que tinha um exército mercenário que lutava na Itália, enfim, então ele conviveu de perto com César Borgia, ele mesmo disse que aprendeu muito com ele, mesmo ele tendo feito coisas terríveis, né? E ele, alguns exemplos, como eu falei, são esses de pessoas que ele conheceu, com as quais ele conviveu, e outros exemplos são de figuras históricas mesmo, né? Que ele não conviveu, mas que ele leu sobre e ele achava que era possível que a gente aprendesse com aquilo que eles fizeram. Enfim, então, a ideia essencial do príncipe, do livro O Príncipe, é guardar uma série de ensinamentos sobre como um governante deveria se comportar, mas o principal que está nas entrelinhas, e que eu acho que foi o que ficou de verdade para a perspectiva política moderna, foi a ideia de uma autonomia da política em relação a outras áreas e a outras formas de pensar a realidade, como a própria filosofia, como a ética, como a religião. E bem ou mal, a gente percebe que se segue esse ensinamento do Maquiavel, ou seja, o governante às vezes ele não é de fato religioso, mas ele finge ser religioso, porque isso é vantajoso, já que o povo segue aquela fé, tem aquela fé e segue aquelas doutrinas, né, acredita naqueles elementos, enfim. Então existe toda uma discussão dentro do livro de como manipular a opinião pública, e essa discussão ela é uma discussão importantíssima para a gente pensar
a noção de política, da maneira como a política se desenvolveu, mas também a perspectiva nossa, como povo, de orientar o nosso olhar para as ações desses políticos no campo governamental e entender a nossa participação política, a importância da participação política que a gente pode e deve exercer na vida cotidiana. Isso é importantíssimo, é uma coisa que não está diretamente ali presente no livro do Maquiavel, mas que surge como uma demanda a partir da obra dele, e a política depois dele se torna algo completamente diferente. Daí a importância desse autor e a importância da obra dele também. Bem, muito obrigado por você me acompanhar em mais esse vídeo, espero que você tenha gostado, eu agradeço pela sua audiência, até a próxima, tchau.